Graças a Deus, boa noite, graça e paz. Boa noite para você que está conosco pelo YouTube. Bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, no nome do Senhor Jesus. Eu sempre pergunto para ter uma ideia, né? Quem estava aqui conosco domingo passado? Domingo passado, até porque amo fazer essa coisa da continuidade, né? Estamos trilhando um caminho para a presença de Deus, sendo abençoados com isso, desejando ardentemente a presença do Deus vivo em nós, né? Pega a sua Bíblia e abra no Evangelho que Mateus escreveu. Sabe que muito do que a gente vive, experimenta, passa na vida, muito daquilo que é ruim, maligno, que nos atormenta, às vezes poderia ter sido evitado se eu e você tivéssemos ouvido o que Deus fala. Só de ter ouvido e colocado em prática aquilo que Ele diz. Então muito mesmo, que a gente passa, vive, poderia ter sido evitado, ou talvez você poderia até ter passado pela situação, mas não com tantos traumas, ou com tantas dores e ficado com tantas marcas. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Essa mesma passagem também está lá no Evangelho que Lucas escreveu, mas nós vamos tomar como base Mateus 7, 24. Para muita gente, ou para algumas pessoas, algumas coisas que Jesus diz parecem confusas e sem sentido. Essa é uma coisa que eu tenho dito muito. Até esses dias, a pastora Neuza, brincando com a situação, falou assim: às vezes o pastor lê o texto e nós ficamos pensando o que ele vai tirar do texto. Só dá para tirar do texto o que ele disse. É mais ou menos assim, é o que ele revela. A gente pode conjecturar, né? Nós podemos imaginar, mas o que escrito foi já tem um fundamento, um propósito, um porquê, tá? Essa passagem, que acho que muito difícil alguém que não a conheça, tá? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar dessa história que diz que uma pessoa construiu a casa na areia, outra na rocha? Alguém nunca ouviu falar? Só levanta a mão para mim fazer você se situar. Eu acho muito difícil. E essa passagem é o tipo de passagem que eu acho que pelo menos umas 50 vezes eu ouvi na minha caminhada com o crente, até porque até uns 15 anos atrás eu ainda vim do tempo em que tinha culto todo dia, né, pastora Neuza? Todo dia. E se a gente faltasse num culto, já falava que a gente estava endemoniado. Você está perdendo a fé, está fracassando. O irmão Amaro, lembra dele, irmão Amaro? O Rios, dizia assim: ô irmão, você está fracando na fé. Fracando na fé. Mas essa é uma passagem bem conhecida. E há uma lição gloriosa aí dentro, abençoadora. Ela começa dizendo o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. 25. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia.
quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Algumas verdades bem aparentes dentro do texto, bem claras. Ele começa dizendo: todo aquele que ouve e coloca em prática, e todo aquele que ouve e não coloca em prática. Se eu ouço e coloco em prática, quando qualquer coisa, qualquer situação vier, e ela vem, você querendo ou não, situações elas aparecem, elas acontecem, não tem como estar imunizado ou com a sua vida com o corpo fechado, pense você assim, ao ponto de imaginar que meu corpo está fechado em mim ou comigo nada acontece. Não. Essa é uma verdade da qual não há como se fugir, não tem como se esconder. Adversidades e situações virão, elas vão acontecer. Determine você ou não determine, creia ou não creia, aceite ou não aceite, assim é que é. Então algumas coisas parecem confusas, mas elas não são. E eu vou fazer o mesmo hoje, tá, pastora Neuza? Vou começar sem sentido, tá bom? Para depois ter um sentido. Olha que coisa maravilhosa. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Sempre fizeram essa pergunta, e depois de um tempo fui descobrir que não era da maneira que eu imaginava. Quem constrói sobre a minha palavra. Aí havia aquela coisa de dizer assim, né? Quem constrói sobre Jesus. Não, ele está dizendo quem constrói segundo aquilo que eu falo, não sobre o que eu sou no ser. Olha lá, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir, todo aquele que tem ouvido ouve, sim ou não? Mas é na hora de colocar em prática que a coisa começa, que a batata assa ou que a situação fica difícil. Como eu falei, algumas coisas poderiam ter sido evitadas, se tão somente você não precisava ter experimentado o dissabor ou a tristeza de ter enfrentado algo que talvez quase colocou você a morrer ou a perder tudo que tinha na sua vida, né? Algo que foi muito doloroso, desgastante ou coisa parecida. Se eu tivesse colocado em prática, mas o que ele disse ali que eu tenho que colocar em prática? Ele nos deu uma orientação para fazer algo. Você vai pensar logo em ouvir e praticar, tá? Mas é para praticar o quê? Você está ouvindo que ele está dizendo que é para ser feito alguma coisa. E é para ser feito o quê? O que nós precisamos fazer? Porque chuvas e ventos vão vir, dificuldades vão acontecer. Ele fala uma coisa interessante: cai a chuva, transbordam rios, sopram os ventos e batem com força contra aquela casa ao ponto de fazê-la desabar. Ou seja, situações adversas, elas acontecem, elas vêm, e quando elas vierem, elas podem causar muitos estragos, mas alguns estragos poderiam ter sido evitados se tão somente eu tivesse ouvido e colocado em prática o que ele pediu para eu colocar em prática. É assim que o texto está dizendo. A vida não é assim como ela é. Para algumas coisas, Deus nos permite passar por elas e enfrentar, para que a gente entenda em que condição, em que momento, de que forma está o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada. Tem gente que, infelizmente,
infelizmente acredita que por causa de circunstâncias é que a vida dele é como é. Há muito tempo atrás, eu ouvi um testemunho que era inacreditável. Um empresário norte-americano estava importando, ou melhor, exportando Bíblias para a China. E ele fazia isso de forma meio que heróica. Ele estava trabalhando numa missão, levando a palavra de Deus dentro da China. E ele usava um carro que ele pegava uma quantidade de Bíblias na divisa da China com um país que eu não me lembro o nome. E ele entrava na China com esse material, já transliterado. E houve uma vez que ele foi pego. Alguém aqui chegou a comprar um livro que foi vendido pela igreja e foi lançado pela editora Betânia. Foi trazido para a Casa da Bênção através do missionário Paulo, foi divulgado, mas a Betânia distribuiu para o Brasil todo, chamado O Homem do Céu. Chegou a comprar? Não compraram? Foi bem divulgado. Esse irmão também foi alcançado por essa obra missionária, e a história dele é muito bonita. Mas esse irmão querido foi pego pela Guarda Nacional Chinesa, com um carro cheio de Bíblias, condenação à morte. E ele só disse: Deus, sabes tu que faço por amor e porque desejo que essas almas perdidas te encontrem, saibam quem o Senhor é. Naquele instante, para a situação dele e para aquela circunstância, era prisão e morte. Os guardas que o revistaram diz que viram caixas, creia você ou não, de verduras dentro do carro, cheias de verdura. Ele estava com um carro cheio de Bíblias. Eu ouvi esse testemunho há muito tempo atrás. Depois do seminário, eu voltei a ouvir esse testemunho, e eu estava me lembrando desse testemunho. Por quê? Porque algumas situações nas nossas vidas, elas poderiam ter sido evitadas se tão somente tivesse ouvido e praticado a palavra do Senhor. Mas tem gente que acha que os resultados ruins, as coisas ruins que lhe acontecem, tem a ver com as circunstâncias que o cercam. Isso até pode ser em algum momento, mas não é regra. Se fosse regra, o Daniel que nós falamos aqui há 2 domingos atrás, ele teria morrido na cova. Se fosse regra, circunstância. Leão, faminto, circunstância. Mas aí você sabemos que ele saiu vivo de lá. Oh, maravilhoso. Então preste bastante atenção. Os problemas que você enfrenta no seu casamento não tem nada a ver com o casamento que você tem. Talvez não tenha. Para alguém talvez até seja. Mas como eu comecei e disse, tem coisas que talvez, algumas, quem causou esse problema, quem permitiu esse problema, não tem nada a ver porque você casou com A ou com B. Porque a pessoa fica nessa paranoia. Fosse assim, a mulher lá do samaritana, então ela estaria procurando, porque ela imaginava que era a circunstância que a cercava que fazia com que ela não tivesse uma vida feliz. E Jesus mostrou naquele dia que não tinha nada a ver com a ideia que ela tinha. Faltava algo para ela. Faltava colocar em prática algo que ela talvez até conhecesse.
mas que ela nunca colocou na ponta da linha. Tem gente que acha que é porque ele nasceu, da família que nasceu, porque foi criado da forma que foi criado, é que a vida dele é então o que é, porque isso é um resultado da circunstância, do meio ou da situação que ele viveu. Acho que nós ouvimos isso, foi você que estava falando esses dias atrás. Outros, mas é porque eu fui pego de surpresa. Vivendo no Brasil é difícil não ser pego de surpresa. A gente é sempre pego de surpresa. No Brasil, com certeza. Mas é porque eu fui pego de surpresa. Eu estava distraído e foi por causa disso. Alguns, mas é porque, sabe, eu estava num sofrimento, numa dificuldade tão grande, mas a igreja parece que não me ajudou, a igreja me deixou. Então, algumas pessoas imaginam que a sua vida, ela é o que é, acontece nela, porque as circunstâncias que a cercam fizeram com que ela chegasse na situação e na condição que ela chegou, ou ela está. Mas algumas coisas, irmão Fernando, elas só acontecem, e elas têm acontecido às vezes, por causa da decisão de andar e viver como a gente decide viver e andar. Algumas, sim. Tem a ver com a forma como eu decido construir e realizar. Eu sei que tem muitas pessoas, pastora Neuza, que elas vivem de versículos isolados. Ela quer encontrar um versículo que resolva a vida dela como um todo, né? Lembra que eu brinquei aqui semana passada? Vivo pela fé, não foi? Que nós ministramos? Mas o Tiago falou o quê? Se eu não praticar a fé que eu tenho, não tem como eu dizer que a fé existe. Então uma coisa corrobora com outra, completa a outra, se solidifica a outra. Basta ter fé. Eu acho que é João que fala, tem que ter a fé aliada ao amor, à garra, à vontade, ao desejo, porque senão as coisas simplesmente, em algumas ocasiões, elas nunca serão. Então você entrou aqui hoje, talvez, imaginando que por causa das circunstâncias a sua vida é como é. Mas vamos voltar lá no verso de número 24. Vamos? Pega a sua Bíblia agora, não leia no telão. Pode ser no celular, não tem problema. A gente não tem preconceito com Bíblia no celular, tá? Não é pecado, não? Não. Não é não. Pode ver a Bíblia no celular também. Porque a Bíblia nem sempre foi feita de papel. Bíblia de papel é moderna, né? Agora, mais moderna ainda é no aplicativo dentro de um smartphone. Olha que chique. O que está escrito aí no verso de número 24? Leia um pouquinho, você agora aí. Leia e tente compreender o que Deus está dizendo ao nosso coração nessa noite. Só o verso 24. Leu? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí eu vou fazer uma pergunta: quem é a rocha? Você vai dizer, é Jesus. Não, a rocha é um lugar seguro, não é Jesus. Que isso, pastor? Eu não estou dizendo que Jesus não é uma rocha. Eu não disse que ele não é uma rocha. Estou dizendo que ele disse assim: quem constrói conforme eu falo, está construindo sobre um lugar seguro.
Pedro pega o barco, vai lá para o alto mar, lança a rede, sobre a sua palavra eu lanço, eu faço o que o Senhor está mandando. E aconteceu o quê? Um grande milagre. Ele não lançou a rede em Jesus, na pessoa. Foi no Jesus que ele lançou? Vem cá, Jesus, deixa eu jogar a rede no Senhor agora aí. Não, foi sobre a palavra. Pode ser uma coisa boba e simples para alguém. Eu não estou dizendo que Jesus não é a rocha. Eu estou em outro contexto. Pesquei a noite inteira, bababá, 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 mas sobre a tua palavra, como o Senhor está falando para fazer, eu vou fazer. O que aconteceu com a vida dele? O que aconteceu? O milagre aconteceu. Quem é a pessoa prudente, sensata? É aquela pessoa que, ouvindo o que ele fala, faz o que ele está dizendo para ser feito. Sempre fazemos o que ele pede para ser feito e como ele pede para ser feito? Ou a gente sempre dá um jeitinho de falar assim: ô Jesus, não dá para a gente só esperar um pouquinho? Não dá para dar uma desviada ali? É assim, né? Porque geralmente o que ele pede para fazer, porque quando você entra na história do Pedro, você fala: caramba, o cara tinha trabalhado a noite inteira, ele devia estar bagaçado. Aí ele ainda ouve uma pregação na beira da praia, está na beira da praia, ainda ouve uma pregação, ele espera a pregação. Eu não sei quantas horas rolaram de mensagem, porque eles chegaram, Jesus viu eles chegando, pegou o barco emprestado e começou a pregar. Ele poderia dizer: não dá para ir amanhã depois que eu descansar? Poderia. Não é o que as pessoas fazem? Ah, Jesus, depois eu mudo, depois amanhã eu paro de fazer o que eu estou fazendo, eu vou começar o regime segunda-feira. Por que você não começa o regime quando você está sentado diante do prato de picanha? Não, porque tem que ser na segunda, tem que ser depois que eu encho o meu bucho, não é? Mas você sabe o que tem que fazer naquela hora, sabe ou não sabe? Aí você não faz, aí você fala que vai fazer na segunda. Aí na segunda rola um monte de intempérie, porque você falhou em praticar a palavra. E aí, meu irmão, não tem como dar certo. Pode até ser que alguma circunstância tenha te alcançado, mas tem muitas coisas acontecendo na minha, na sua, nossa vida, que ela é fruto de um despreocupar. Leu aí? Sobre o que mesmo? Todo aquele que me ouve e pratica o que eu estou dizendo, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é prudente, essa é uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe o que quer. Porque a chuva cai, e às vezes a chuva cai de forma calma, mas chove por muito tempo. Sabe aquele tipo de mulher que não vê a hora que chova para poder sumir a poeira que fica dentro de casa? Aí começa a chover e não para mais, agora não tem, a roupa não seca no varal. Porque a questão é sempre assim, está ligada a algo que eu imagino que seja a circunstância. Então, cai chuva, transborda rio, sopra vento, e o vento bate com força contra a vida de qualquer um, e esse vento pode derrubar aquilo que está construído. Essas situações, elas vão acontecer, mas a questão aqui é a seguinte: só que tem aquele que constrói, aquele que ouve, aquele que sabe, tem ouvido Deus falar e tudo mais, mas ele não consegue colocar em prática, ou ele não quer colocar em prática, e esta pessoa é considerada uma pessoa maluca, sem noção, não inteligente. Porque às vezes, algumas situações vêm na nossa vida e vêm para arrebentar tudo mesmo, vem para arrastar o que tem pela frente.
E é maravilhoso entender uma coisa ali. Quem constrói casa, consegue construí-la de forma bem sólida, assim como dá para construir uma casa de qualquer jeito. Só que ele não está falando de casa e construção. Jesus está falando do que aqui? De vida. Ele está usando a construção como uma referência para eu compreender algo que talvez dentro da minha mente seja difícil de entender. Eu fico assim impressionado, porque parece que Jesus desenha para a gente às vezes. Ele desenha. Ó, você está vendo aqui? Está vendo aqui? Tem uma árvore, ó. Ó, uma árvore. Ele faz isso às vezes. Não é porque ele está afrontando a minha capacidade de compreender as coisas, mas é porque eu insisto em não praticar o que ele diz. Eu insisto nisso. Então, olha que coisa engraçada. É possível se construir uma vida de forma rápida e simples? Sim, assim como construir uma casa, onde as condições não sejam assim tão boas, e você construí-la de forma rápida. E olha, que talvez você não precise nem de muito esforço, muita dedicação, né? Só que o dia que as circunstâncias vierem, e elas vão vir, como assim? Misericórdia, vão vir. Não, na minha vida não, na sua e na minha, vão vir sim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está achando que você é melhor e maior que Jesus? Olha, eu vou orar por vocês para que vocês não desfaleçam, para que vocês não parem, para que vocês não desanimem, porque vocês vão ser perseguidos e afrontados de todas as formas, de muitas maneiras. Mas se mantiverem firmes o propósito do seu coração, pode ter certeza que passando por isso, está tudo certo. Não, mas eu não aceito na minha vida. Eu repreendo todo o mal. E quando o mal que vem contra nós vem por mão de Deus, quem te defende? E quando ele fala assim: Satanás, desce lá na vida do meu amigo Jó, não tem cara mais honesto, legal, bonito que ele. Vai lá, mete a mão nele, deixa esse cara sem nenhum filho, arranca todos os filhos que ele tem. Se é Deus permitindo, você pede para Deus, para quem misericórdia aí para ser salvo? Você vai falar assim: Deus, para. Aí eu não sei o que ele tem comigo. Talvez ele está me provando, ele está me testando. Porque quando é Deus é meio complexo. Talvez seja aquele tipo de oração que você está fazendo há muito tempo. Deus está tratando com você, mas essa luta não cessa, essa dor não desaparece, esse mal não para. E é só Deus dizendo assim: enquanto você não aprender, ouvir, praticar, eu vou continuar. Você está entendendo agora? Hã? Porque é fácil construir uma vida simples e rápida, é fácil. Claro que é. Dá para fazer. E hoje com rede social, então, nem se fala. Eu acho graça daqueles vídeos que a pessoa, agora eles brincam, né? Com make e sem make. É assim? É, né? E quanta gente foi para aqueles encontros, né? Porque ia para o bate-papo de encontro de rede social, chegava na hora lá, não tinha nada a ver. Você fala: meu pai. A nossa igreja aqui, na rede social, ela é coisa de louco na rede social. Na rede social a nossa igreja não tem problema. Já percebeu isso? A gente não posta lá na rede social. Hoje teve uma discussão dentro do ministério. Não, a gente não posta. Dentro do Ministério do Louvor, não tem problema. Na rede social a igreja é perfeita, é ou não é? Ela é linda. Que isso? A gente não posta que quando chove goteira em alguns lugares dentro da nossa igreja. Posta? E hoje eu estava no culto e estava goteirando, o irmão empurrando. Não, a gente não posta. O pessoal da mídia, quando você pede para tirar foto, não tira foto de banco vazio, hein? Não tira.
Isso é estratégico? A gente só mostra a parte bonita, é ou não é? E então alguém pensa assim: nossa, aquela igreja deve ser o céu da terra. Aí quando ele chega aqui só encontra gente linda como eu. Falou: meu pai, que lugar é esse? Hã? Então é fácil se construir uma vida. Como ele disse assim, tem gente que é insensata. Ele decide construir a sua vida, a sua casa sobre areia. Dá para construir a casa na areia? Claro que dá. Sim, dá para construir a casa na areia. Dá para se construir uma vida não muito solidificada? Dá sim. E o que eu mais encontro dentro do sacerdócio é gente que construiu a vida dele na areia. Porque quando sopra o vento, o cara fica doido. Pastor, o que vai ser de mim? Porque tem gente que acha que pastor tem bola de cristal e ele resolve tudo. Mas você não é o homem da oração, da consagração. E agora eu preciso de alguém. Ora, nós estamos falando de vida, de gente que precisa entender que sim, às vezes as circunstâncias, elas fazem parte, trazem coisas sobre nós. Mas tem muita coisa que eu vivo, que você vive, que isso poderia ter sido evitado. Se um pouquinho a mais de esforço, um pouquinho mais de vontade, de consistência naquilo que faço e como vivo, isso poderia ter evitado uma série de situações. E por quê? Porque a chuva vem com força. Às vezes o vento vem com força. E o que vai fazer a diferença? Eu sei que hoje as pessoas estão atrás, a grande massa, estão atrás de quê? Das facilidades, das coisas pelas quais eu não preciso me esforçar. Eu acho assim extraordinário. Eu espero que se dê certo para você, que Deus te abençoe. Mas tem gente que agora ele quer ser youtuber, ele quer ser coaching, é ou não é? Sem ter muito esforço. Eu sei que talvez exista uma forma de você chegar, de você alcançar, de você estar. Eu não tenho nada contra, mas eu estou falando de situações, né, em que a pessoa está construindo a vida sobre algo não muito resistente, e quando a casa começa a cair, porque o vento vem, a chuva bate, a pessoa se desespera. Eu estava me lembrando aqui de um irmão que na virada do ano, não posso dar esse testemunho, vocês vão saber quem é, meu Deus, aí eu vou entregar a pessoa. Mas de gente que às vezes vem, conta o testemunho e a bênção vira uma maldição para ele. Vira um problema. Vira a dor de cabeça dele, vira o motivo dele se separar, o motivo dele desistir, e se transforma no motivo dele acabar com tudo, dele pensar em morrer. Eu não vou falar nome, mas eu vou citar, vou dizer aqui que eu achei graça. Esse irmão que eu estou dizendo, Deus tocou no coração dele abençoar a vida de alguém. E naquele dia ele falava em língua estranha, ele rodopiava, ele cantava. Há 2 meses atrás eu conversei com ele, ele estava amaldiçoando o que ele fez em Deus, você acredita? No dia de fazer, ele veio aqui, deu testemunho, pegou o microfone, falou em língua, entregou mensagem para umas 2, 3 pessoas. Há 2 meses atrás ele estava amaldiçoando o dia em que ele... Eu falei, mas não foi Deus? Pastor, você está me tirando? Eu falei, não estou te tirando, eu só estou sendo honesto com você. Carne pura aquele dia, não foi não? A gente engana, né, meu irmão? Você está duvidando que era Deus lá atrás? Eu estou em xeque, porque agora você está amaldiçoando o que você fez, era Deus, agora não é mais? E eu sei que a irmã que recebeu a bênção que você doou está feliz da vida, ela está dando risada sozinha. Mas você está nessa paranoia aí? Por quê?
Por quê? Quem ouve a minha palavra e pratica, mas quem não ouve e não pratica, pratica o quê? O quê? É preciso se construir algo consistente, com profundidade. Nessas 2 décadas de casado, 2 décadas, 24, né? Falei certo, né? Não errei, 24. Senão depois eu sou cobrado em casa, se eu erro, 24. Eu decorei, eu peguei o certidão de casamento hoje para ver, é brincadeira. Eu pensei em fazer com que a minha vida conjugal acabasse, lá no começo. Depois de um tempo descobri algo fantástico em Deus. Eu vou continuar casado com uma pessoa que é bem diferente de mim. E tinha dia, meu irmão, que eu tinha vontade de falar assim: pai, leva eu então. Leva eu. Já que não dá para tirar. Né? Aquela historinha que os irmãos falam: lança meus problemas ao mar. Aí Deus já revela na hora: compra um calção de banho, beleza? Já que nós já vamos resolver o teu problema. Descobri que eu precisava construir as coisas, em tudo na minha vida, com profundidade. E construir as coisas com profundidade dá trabalho. Ah, mas eu tenho orado muito. Ele não falou de oração. Eu tenho jejuado muito. Ele não falou de jejum. Ele falou sobre construir algo. Quem aqui tem a impressão de que está sendo construído? E que por mais que você aprenda, você está sempre aprendendo. Ah, é? Você está sempre aprendendo? Sempre aprendendo. Está sendo construído. E tem coisas que a gente não quer ir com muita profundidade na nossa vida. É ou não é? Eu quero viver na superficialidade. Temos ouvido a palavra? O Senhor falar sim ou não? Sim. Mas a decisão de construir algo de qualquer jeito e algo mais consistente está nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Nossa. Então, se tem alguma coisa acontecendo de errado, talvez, de problemático, talvez, de ruim, talvez, seja porque a nossa construção tem sido ainda muito superficial. Eu acho maravilhosa aquela passagem que o apóstolo Paulo, já preso, mandando as cartas, ele fala assim: olha, eu estou certo que eu combati o bom combate da fé. Você não vai negar, não? Não, não tenho por que negar. Eu estou certo. Seguir mais, tá certo? Palavra, vai me perseguir mais não. Mas você vai fazer ao contrário. Agora você vai ter que superar o mau testemunho que você deu diante das pessoas, para que se construa algo sólido, de fato, até o ponto que as coisas a partir da tua vida comecem a acontecer e elas sejam um exemplo para muita gente. Então, como eu falei aqui, esse querido estava amaldiçoando. 2 meses atrás, a gente sentado conversando, amaldiçoando.
Porque tem gente que está atrás de respostas rápidas para a vida. E eu posso viver uma vida onde as respostas rápidas, elas simplesmente, elas venham e aconteçam. Só que nós não estamos falando de algo que está na minha exterioridade, eu estou falando de algo que está dentro de mim, que faz parte daquilo que eu sou. Jesus está dizendo para nós aqui: você quer viver algo de verdade, sólido, firme, construa as coisas com profundidade, porque só assim você vai conseguir ficar em pé. É só dessa maneira, quando as situações aparecerem, e elas podem levar alguma coisa de você, que você vai se manter firme, em pé. Então, quando eu estava falando, muitas vezes lá no começo, cheguei a falar: mata eu, Senhor, mata. Já que não leva, então mata eu. Olha só a oração do crente, já pensou? O que era para ser bênção, um dia você fala: leva embora, não é? Por quê? Porque eu fui um inconsequente, eu não ouvi, eu não pratiquei, não coloquei. Aí fui aprendendo com o Senhor. Você fala assim: então a pastora Luciana mudou. Não, ela não mudou. Tive que mudar eu. Aprender a construir profundamente, para que aquilo que está e é na natureza dela como ser humano não fosse mais interferência, e nunca mais foi. Conselho de Jesus. Talvez você está aí numa ansiedade, esperando por uma oração que resolva o teu problema, e você só deveria ter colocado em prática o que Jesus já mandou você colocar em prática, e você ainda não colocou. E sabe por que a gente tende a não colocar? Porque eu sei que aí, para que não acabasse, eu tinha que mudar algumas coisas em mim, eu tinha que ir fundo em mim. E a gente nunca mexe profundamente em si mesmo, porque são sempre as circunstâncias que não querem que eu cresça, que eu me desenvolva, que eu seja abençoado. Nem sempre. Deus já chamou a mim, chamou a você há muito tempo para coisas mais profundas, não chamou? Já? Mas eu não tenho tempo agora, Senhor. Chuva e vento vêm o tempo inteiro, elas não param. Porque você pensa assim: eu estou pedindo um tempo para Deus, então Ele vai me deixar na redoma da espera, né? Isolado. Não, queridão, a vida vai continuar, e o bicho vai pegar. O que eu quero é você aqui, em mim, profundamente ligado. Sai dessa, abra os seus olhos para o que Ele está nos dizendo nessa noite. Ele não está falando de construção e de casa, Ele está falando de vida que é inteligente quando se pratica, e não é inteligente quando não se coloca em prática. Porque não pense você, eu estava lá meditando essa semana, e Israel ora joga bomba, e ora para, e ora. Você já parou para pensar, João, aquela gente que está morando na faixa de Gaza, como deve estar o coração daquela gente? Deus está isolando eles? Não. Deus está isolando Israel? Não. Me parece que ainda, pelo menos, uns 60 israelitas ainda estão nas mãos dos terroristas. E aí você fala: mas eu estou orando. Tem coisas que as minhas palavras, elas não mudam as circunstâncias. Eu preciso tomar uma posição diante daquilo que Deus fala. Eu tenho que ter uma atitude diante daquilo que Deus revela para mim. Porque o Evangelho é maior do que só esperar, ele também é ir.
Ele é maior que só ficar, Ele é reagir. Então nessa palavra que Deus traz ao nosso coração nessa noite, que talvez você esteja aí, como disse a pastora Neuza, aonde o pastor Jean quer chegar. Sabe onde? Que talvez você ainda não tenha compreendido, que algumas coisas ainda estão sobre a sua vida, só porque você não tem colocado em prática. Colocado em prática o quê? Em viver uma vida com profundidade na presença desse Deus. Qualquer coisa que te envolve, te para. Qualquer coisa que se passa pela tua cabeça, já te magoa. Qualquer coisa que lhe acontece te ofende e te faz recuar. Qualquer coisa que pensem, que digam, ou que façam diante dos seus olhos, ou não façam, o que você ouviu falar, te bloqueia, te amarra, te oprime, te corrói por dentro. Mas entenda que essas circunstâncias são da vida. O que não é da vida é viver numa vida onde temos Deus dizendo: faça assim, e eu decido não fazer o que Ele pede para ser feito. E eu decido não praticar o que eu deveria estar praticando. Eu decido não realizar. E aí não tem choro, aí não tem revolta. A chuva bate e leva mesmo. Porque foi construído onde? Foi construído no meu entendimento, na minha razão, na minha forma de compreender como as coisas devem e elas vão ser. Mas o Senhor está me ajudando, está nos ajudando nessa noite. Vou estar livre das adversidades? Não. Mas a casa não vai cair. Vou estar imune a problemas? Não. Mas eu não vou me abalar, porque eu estou firmado. Eu estou alicerçado no que Ele disse, e é isso que me garante que quando tudo passar, as coisas serão diferentes. Você pode se colocar em pé comigo? Se você dizer que Deus não tem falado, você sabe que você engana a si mesmo, porque Ele tem falado. Sabe por que você não consegue ficar em pé e a tua vida tem sido como tem sido? Porque para se manter em pé, para estar em pé, isso não tem nada a ver com as coisas que a gente consegue e pode conquistar. Não são elas que me sustentam. O que me sustenta é eu ter construído algo segundo a palavra do Senhor. E para isso você vai ter que ir mais fundo do que você já foi. Ah, mas ainda tem isso, tem aquilo. Não, para. Deixa a palavra de Deus tratar com você. Não tem mais nada de... mas ainda tem isso, tem aquilo. Decida hoje, acabe com isso agora. Ah, mas eu vim. Não, você não veio mais, você foi lavado e remido. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. Está repreendido Satanás que está colocando no teu coração essa ideia de que você ainda é, você não é mais. Você já foi, não é mais. Você já fez, não faz mais. Ah, pastor, mas
eu fraquejo. Por quê? Porque ainda tenho mantido a minha vida nessa construção de que eu imagino que, sendo do jeito que eu sou, sendo como eu e você loucamente às vezes decidimos ser, a ruína se estabelece. O mal ele impera e ele opera. E como eu disse lá no início, eu sei que algumas situações circunstanciais elas são de verdade porque Deus permite, mas são raras. Você tem que decidir agora, hoje. Não dá para começar o regime espiritual amanhã, segunda-feira, não, é agora. Ah, mas eu tenho que acertar. Não, não tem nada, você não tem nada que acertar. O único acerto aqui é só com Deus. É só com Ele. Ah, mas tem lá o meu pai, o meu filho. Não, isso aí você faz depois de começar a construir agora de verdade algo com profundidade. Algo sólido. Para isso, é preciso vontade, desejo, empenho. Eu vou descer fundo, como ele fez com o profeta. Entra ali naquele mar, e a água foi até os tornozelos. Ele falou: não, ainda não é suficiente. Vá até a altura da sua coxa. E imaginou o profeta que suficiente fosse. Ele falou: não, continue caminhando para dentro da água, até que o seu lombo foi tomado. E Deus disse: ainda não é suficiente. Continue caminhando, até que os seus pés não sintam mais esse chão, e você dependa somente de mim. Porque o que é construir algo fundo? É construir algo sobre aquilo que os olhos não podem ver. É construir a vida sobre algo que os olhos não podem testemunhar. Quem constrói vida sobre areia, constrói vida que pode ser aplaudida, que pode ser ovacionada, mas que ela não tem consistência. Mas vida que é construída na profundidade, é vida que é construída em Deus. Eu disse isso aqui domingo passado. Você vai continuar vindo para o culto, esperando experimentar algo mais forte e mais poderoso. Você vai continuar procurando igreja, gente, para você ouvir e se sentir bem. Você vai continuar procurando pregações e músicas que te façam ficar elevado, mas isso é momentâneo. Será que você não entende? Será que você não entende que é preciso ir mais fundo? Ah, mas para ir mais fundo eu vou ter que deixar de fazer o que a minha vida inteira eu fiz e fui. Sim, é assim. Senhor, eu conheço todos os mandamentos, eu obedeço pai e mãe, mas te falta alguma coisa. Olha, tem um negócio que te amarra aí, e para me seguir nada pode te prender. Para estar em mim e caminhar comigo nada pode te prender. Ah, Senhor, então vai ser meio difícil. Fique aí, querido. Vamos voltar um pouquinho ainda. Você com seus olhos fechados lá na lição. Porque tem gente que não entendeu ainda. Tem gente que acha que Deus queria fazer um milagre de multiplicação na vida do Pedro. Não, não queria. Deus queria Pedro para ele.
Deus só colocou algo na vida dele, no caminho dele, para confrontá-lo. E agora, não tinha pego nada, agora você pegou tudo, mas eu quero fazer você pescador de homens. Ah, Senhor, mas eu estou pensando em ficar aqui lançando a rede sobre a Tua palavra. Eu estou pensando em ficar aqui lançando a rede sobre a Tua palavra, porque eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico desse jeito, a Tua palavra, o Senhor falou, nossa, aqui vai ficar legal isso aqui. Só que Pedro compreendeu. Eu fiz essa pergunta aqui no dia que eu estava ministrando na tarde da bênção. Quantos peixes Pedro levou? Ele não levou nada, nem peixe, nem barco, nem rede. Ele largou tudo e disse: vou te seguir, Senhor. Eu quero uma vida com profundidade, porque só o Senhor pode oferecer essa vida para mim. Eu quero uma vida de verdade, porque só o Senhor pode oferecer essa vida para mim. A sua bênção, o seu milagre, ela não está lá naquele irmão, naquele ministério, naquela igreja. Ela está em Deus, revelada numa vida com profundidade. Amém? Ah, pastor, você é muito radical. Não, não sou radical, isso aqui é verdade. É construir vida sobre verdade. A verdade sobre mim, sobre você, querido. A verdade sobre nós. Deus está me chamando para um relacionamento para com Ele. Quer proximidade, intimidade. E por causa daquilo que eu sou e como tenho sido, como eu tenho vivido essa vida superficialmente, eu não consigo viver e experimentar o que Ele de verdade tem para mim. Então a minha vida ela é confusa. Porque aí eu oro, eu peço, aí vem chuva, vem tempestade, arrasta tudo, Senhor. Arrasta tudo. Por que se arrasta tudo? Porque tudo que você constrói vai embora e acaba, não prospera, não continua. Por quê? Porque eu decido não fazer como Ele diz que tem que ser feito. E é impossível receber algo dEle quando eu estou contrariando a Ele. Há uma verdade estabelecida. Há uma palavra que é direta, que não volta vazia ao que Ele diz. E muita gente tem feito com que a palavra seja vazia na sua vida. Por quê? Porque olha, mas pastor, você tem certeza disso? Que vai vir chuva sim? Não acabei de testemunhar. Eu estou há 24 anos casado. Alarachio de faz. Que isso, pastor? Você não entendeu o meu testemunho ainda? Enquanto a minha casa, a minha vida era construída na superficialidade, eu pensei em acabar com algo que era uma bênção para mim. Mas foi em Deus que eu fui entender que essa vida só existiria se eu me posicionasse segundo a palavra do Senhor. Mas a pastora não mudou em nada. Deus transformou os meus olhos e o meu coração, e eu só vejo nela o que há de bom. Ah, pastor, mas ela tem muita coisa de ruim. Você é cego? Você não enxerga isso? Eu decidi construir uma vida com profundidade, onde nada mais abala a minha vida. Eu estou em Deus, eu tudo posso em Deus, porque Ele é quem de fato me fortalece. Você vai continuar procurando. Engraçado que você procura, Ele diz: clame a mim, vou te responder, eu vou te anunciar. Mas por que isso não acontece comigo? Porque não há profundidade. E você, querido, tem vivido de lampejos, de coisas que você imagina, mas chega. Há quanto tempo você tem dito isso? Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento mais. Vem para uma vida de profundidade. Vem para uma vida de entrega, aonde a sua vida vai ser um testemunho para salvar almas,
para curar vidas. Vem para uma vida de profundidade, onde aquilo que você faz, como você vai ser a manifestação do Deus vivo para aqueles que precisam conhecer o Senhor, e não os lugares que você frequenta e vai. Não. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus nessa noite está dizendo ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A decisão de ter uma vida aonde as circunstâncias vão aparecer e vir, mas você vai estar firme, ela está nas suas mãos. Se você decidir hoje construir algo com profundidade, de fato com profundidade, você não vai estar livre de circunstâncias, mas vai estar firmado no Senhor.